poder nessa última quarta-feira do ano ter a oportunidade, o privilégio de trazer uma palavra para os nossos corações. Eu fiquei muito feliz em pregar nessa oportunidade do ano, oportunidade a qual nós estamos aí com a nossa bateria já arriando. Estamos aí já meio que cansando, mas nós precisamos reativá-la, porque tem muitas coisas para nós vivermos, inclusive ainda nesse ano de 2023. Temos muitas coisas para viver, o extraordinário de Deus em nossas vidas. Talvez as bênçãos que você ainda está aguardando, pode ser que ainda neste ano ela chegue. Então, por favor, não desanime, não perca a esperança. E é sobre esse tema que eu já quero introduzir com vocês sobre a palavra desta noite. O tema da mensagem é: reacenda a esperança. Eu sempre, nessa época do ano, eu acredito que uma palavra oportuna, assim como a todo tempo, é uma palavra de ânimo, uma palavra que possa nos animar com, inclusive, as circunstâncias e situações que muitas vezes nos rodeiam. Nós vivemos em um mundo, num tempo onde a esperança parece a cada dia estar longe, mas muito longe do nosso campo de visão. É um cenário onde as notícias frequentemente só servem para alimentar de uma forma, inclusive, abrupta a nossa ansiedade e incerteza das coisas vindouras. É muito fácil cair na armadilha de buscar esperança em soluções rápidas, fáceis e passageiras. Nós somos tendenciosos e tentados constantemente a cair nessas armadilhas devido a tantas incertezas e dor, sofrimento que passamos durante algumas situações. E muitas promessas humanas, promessas essas que muitas vezes se revelam frágeis e sempre. Toda promessa humana, ela é momentânea. É um fast food, algo que dura há pouco tempo. E nós, às vezes, voltamos, inclusive, em um ritmo de desesperança ainda maior do que o primeiro. À medida que 2023 vai chegando ao fim, muitos de nós nos sentimos à deriva, sem uma visão muito clara do que irá acontecer. Talvez uma enfermidade tenha chegado até a tua casa. Talvez uma notícia de um parente ou um desemprego, ou mesmo uma situação que mexeu com aquilo que estava sob o controle. E aí você começa a ficar desesperançoso por algumas coisas que inclusive já havia planejado. Pensamos muitas vezes em desistir de sonhos pessoais, de batalhas diárias. Nós vamos nos cansando, é como se em algum momento dessa época do ano, depois de tantas orações, tantas súplicas, tantos jejuns, tantas dedicações, mas as coisas não já acontecem e você vai perdendo as suas forças e vai se entregando a essas batalhas diárias, questionando se vale a pena esperar pela restauração tão aguardada. Nós vamos perdendo o ânimo. Nós vamos perdendo o entusiasmo, vamos nos afastando de pessoas. E aí, silenciosamente, o nosso coração vai sendo tomado por uma escuridão, uma tristeza e muita desesperança. Perdemos a esperança pela cura, pela uma reconciliação, pela conversão de familiares, filhos, marido, esposa, enfim. Nós começamos, por conta de algumas questões e situações, nos largando à deriva. É nesse momento que é crucial nós não perdermos o foco. Vamos falar muito sobre isso.
naquilo que nós cremos, não permitindo que a nossa luz, porque nós fomos chamados para ser luz do mundo, não permitindo desta forma que esta luz se apague dentro de nós, porque essa é a luz que dissipa as trevas, ela não pode se apagar por completo, e nós, se ela porventura começar a se apagar, nós vamos deixar de cumprir, inclusive, o nosso propósito, que é evidenciar e exaltar a glória de Deus, e testemunhar que só o Senhor é Deus. É nesse contexto que a verdadeira essência da esperança se revela. A Bíblia, ela nos orienta a fixar nossa esperança nas coisas eternas, e não nas coisas efêmeras, naquilo que é verdadeiramente duradouro. Jeremias capítulo 17, 7 nos lembra que a esperança é o Senhor. Ele é a nossa esperança. É nele, então, desta forma que nós devemos alicerçarmos e depositar toda a nossa esperança e descansar. Hebreus capítulo 6 nos afirma que é impossível que Deus minta e que nós retenhamos a esperança proposta como uma âncora da alma. E como muitas vezes a nossa alma fica abatida. Lembro-me do salmista dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Precisamos deixar estas verdades descer para o nosso coração e ficar cada vez mais fixas na nossa mente. Estamos hoje vivendo, transitando em dias sombrios, muito sombrios. Guerras, fome, destruição. Milhares, centenas de milhares em todo o mundo está sofrendo de depressão. Tenho trabalhado, dedicado, focado nesta questão. O número, se você olhar a princípio, quando eu falar aqui para você, parece mínimo, mas quando você entende o alcance desse número, você vê que a situação é alarmante. Cerca de 5% da população do mundo sofre de depressão. 5% da população do mundo. É triste. Muitos desses casos, inclusive, acabam em suicídios. Pessoas que perdem a esperança. Essa é uma das problemáticas, causas, que está ligada à depressão, consequência, a falta de esperança. A pessoa vai perdendo o pique, vai perdendo aquilo que alimentava os teus sonhos, aquilo que fazia com que ela acordasse pela manhã, aquilo que fazia com que ela abraçasse seus filhos, ir para o trabalho, aquilo que ela durante um tempo fazia com muita paixão, vigor, ela começa a se entregar, vai começando a não ter mais sentido. Vai se afastando lentamente, o coração começa a se fechar, a mente se perturba de trevas, a luz se apaga, logo, uma presa fácil para o inimigo das nossas almas. Por isso nós precisamos, a todo momento, a todo instante, estar buscando reacender a esperança em nosso coração, para que nós possamos ser luz, inclusive na vida desses que estão caminhando para o precipício. Nesse momento onde a depressão ameaça obscurecer a nossa visão, é essencial compreendermos o poder transformador da esperança que é Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança. Ele é a esperança. Nele você pode depositar todas as tuas confianças. O pastor Kleberson lembrou de um texto aqui na abertura, eu estava ali atrás ouvindo a sua oração. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a promessa que precisa alimentar o nosso coração. Precisa criar raiz e diariamente fazer com que essa luz, que é Jesus, acenda dentro de nós. Porque é justamente nessa esperança que nós encontramos força para reavivar a luz interior, afastando todo o desânimo e mantendo viva a chama da
fé. Precisamos diariamente de uma porção de fé. E eu digo que nos dias atuais é uma porção até que dobrada, para sequer pôr o pé para fora de casa. Nesta noite eu quero refletir com vocês a respeito de um grupo de irmãos que ainda em grande sofrimento e incertezas encontraram forças para perseverar e nos mostra hoje o caminho a seguir em meio aos nossos desafios atuais, que a todo tempo tentam ofuscar a luz em nós. Feitas essas considerações, eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no texto de Atos, capítulo 1, versos 6 a 11. Eu lerei aqui na versão NA. Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra e clamamos a Ti que o Teu Espírito Santo poderoso venha falar aos nossos corações, trazendo, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós, nos mostrando a direção e fazendo reacender a chama que porventura em nossos corações havia se apagado. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Um pouquinho sobre o livro de Atos, quem escreve é Lucas. Este é o 2º volume, ele escreveu Lucas e o livro de Atos. No início do que nós chamamos aí, ele retrata aí o início da igreja primitiva. No 1º volume, o Evangelho de Lucas, ele escreve sobre todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. E neste 2º volume, agora, no livro de Atos, ele escreve sobre o que Jesus continua a fazer e a ensinar, agora por meio do Espírito Santo. A ênfase de todo o livro é as boas novas da salvação, a qual nós devemos alicerçar a nossa esperança por meio de Jesus. Igualmente, não somente para os judeus, e sim para os gentios. Alguns receberam as boas notícias de bom grado, outros nem tanto, e por isso, durante um período, ocorreu a grande perseguição. Do 1º capítulo até os capítulo 2, verso 13, é a preparação dos discípulos para o testemunho da volta de Cristo e do Evangelho da salvação. Ele comissiona os discípulos a serem suas testemunhas até os confins da terra. Isso é muito forte, lindo e marcante. Falaremos um pouco mais para frente. Promete o revestimento de poder do Espírito Santo para que essa missão seja realizada. Porque sem o poder do Espírito Santo, sem o revestimento, nada disso poderia ter sido realizado. Aqui, em Atos capítulo 1, desse texto que nós lemos, já se passaram 40 dias da ressurreição de Jesus.
E durante esses 40 dias, você acompanha no verso 3, um pouquinho antes, e eu quero ler esse verso com você, porque Lucas traz uma informação muito importante. Ele diz assim: Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então é como se agora Jesus ressuscita, caminha com seus discípulos, reafirmando tudo aquilo que ele já disse, mas eu quero que vocês, eu estava conversando com os pastores e ministros, que quando nós lemos a história, nós temos por acesso à palavra revelada de Deus, correr um pouquinho adiante, as escrituras, elas fazem isso conosco, inclusive gera essa expectativa de querer saber o que acontece com a história, e aí você começa a ler e não para de ler, isso é muito rico, valioso, e nós já sabemos o desfecho de muitas coisas. Mas os discípulos caminharam com Jesus, viram milagres, viram tantas coisas acontecer. Jesus prometeu muitas coisas, todas as coisas que ele prometeu se cumpriram, mas eles ainda estavam com uma perspectiva de um rei político, um rei militar, para governar para voltar o reinado ao povo de Israel e acabar com o domínio de Roma. E não foi isso que aconteceu. Então Jesus leva os discípulos para o Monte das Oliveiras, e nesse Monte das Oliveiras Jesus é assunto ao céu, e é aqui a parte onde nós começamos a ler. Interessante que no Monte das Oliveiras muitas coisas aconteceram, e Jesus leva eles até lá para presenciarem, para verem essa cena épica. Eu fico imaginando, eu fiquei todo esse tempo criando uma ilustração na minha mente, porque essas ilustrações, elas ajudam a fixar muitas coisas em nossa mente e descer para o nosso coração e ficar com essa mente gravada na nossa memória. E gravada na nossa memória também, fica muito gravado na minha mente, eu escuto o ecoar dos anjos falando para aqueles discípulos: ei, preste atenção, pois esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Glória a Deus por isso. E é isso que eu fico ouvindo, às vezes eu tenho um privilégio na minha casa, é um corredor bem grande assim, para chegar até o portão, é meio canalizado, e eu tenho uma vista ao céu, e acordo pela manhã, eu olho ao céu, e eu fico imaginando esta cena. Não a cena que os discípulos viram, mas a cena que muito provavelmente eu possa ver, que é o Jesus retornando com poder, força e glória, para governar e buscar a tua igreja. Já que nós já se situamos no texto, eu quero trazer alguns pontos de como nós podemos reacender a esperança em meio às constantes tribulações. Como que isso pode ocorrer nos nossos dias? Como eu posso, à luz da palavra, à luz desse texto que foi evidenciado para nós nesta noite, nós podemos aprender a reacender a esperança em meio a constantes tribulações? Porque se tem uma coisa que nós, como cristãos, já precisamos lidar bem, é com tribulações. Nós precisamos lidar bem com essa situação, com situações adversas, porque nós fomos chamados para ser luz do mundo, e nós somos chamados para ir na contramão deste mundo. Logo, teremos sim, muitas tribulações e aflições. Então nós precisamos alicerçar a nossa confiança em Deus, a nossa esperança em Cristo, e em especial na sua volta e na nossa salvação, a qual é nos garantida, porque isso vai fazer com que a nossa esperança em nenhum momento se perca. Ponto número 1, vivendo em comunidade, aprendendo a esperar e sendo luz na vida do próximo. Versos 6 e 7 diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Veja, eles estavam ainda com a visão de que esse era o tempo que Jesus iria restaurar o povo, ia restaurar o reino, ia instaurar o seu reino.
Jesus responde para eles: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas. Jesus amplia inclusive a resposta, fala assim: olha, não cabe a vocês nem saber nem o tempo e nem as épocas, porque isso só compete ao Pai. Ele fixou todas essas coisas, tem outras coisas para vocês fazerem, tem outras questões. Deus preparou para vocês uma missão, tem algo a se fazer, ainda que coisas aconteçam, ainda que esse tempo chegue. Os discípulos ainda estavam respirando essa restauração de um reino político e militar, que expulsaria todo esse exército romano e restauraria Israel. Jesus não deixa os discípulos sem resposta, assim como Ele nunca nos deixa sem resposta. Acontece que nós somos imediatistas. Nós muitas vezes queremos as coisas para ontem. Nós temos dificuldade em ouvir de Deus, por exemplo, o silêncio dele. Ouvir o espere-me, ouvir o não. Nós queremos a todo momento a aceitação, e isso é coisa da nossa natureza humana. E aí, por não esperar, muitas vezes perdemos alguns benefícios. Então, Jesus, ele responde a pergunta, expande com a resposta dizendo que eles receberiam, e aqui, além disso, ele dá uma promessa para os discípulos: olha, vocês vão receber poder do Espírito Santo, não para triunfar sobre o exército romano, mas para espalhar o Evangelho, as boas novas da salvação, agora para todo o mundo. Essa é a promessa. Se mantenham unidos. O que Jesus quer dizer é que o retorno acontece no tempo de Deus, e enquanto isso não acontece, há outras coisas muito importantes a serem feitas por aqueles que creem em Jesus. Como eu disse, eu acordo todos os dias da manhã, eu olho para o céu e vejo aquela imagem linda, o céu muito azul, e eu fico imaginando algumas dúvidas. Eu falo assim: será que é hoje? Mas, independente disso, eu preciso hoje falar de Jesus. Eu preciso alcançar alguém que não recebeu a mensagem da cruz, porque o Senhor me comissionou a fazer isso. É isso que Ele me reveste de poder, de força, com o Teu Espírito Santo, para que eu testemunhe desta verdade. Esta é a minha tarefa como crente, como um cristão, como aquele que espera ansiosamente por Jesus. Queridos, em tempo de aflição, medo, angústia, solidão, nós precisamos, como igreja, como corpo, estarmos unidos com aqueles que carregam a luz de Jesus, a fim de manter em nosso coração acesa a esperança desta promessa. Que promessa? Ele voltará. E ao voltar, Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima. Fará sentido em muitas coisas. Revelará para mim coisas que é mistério. Eu preciso aguardar confiantemente este tempo. E durante a caminhada cristã, nós precisamos estar com aqueles que nos suportam no dia a dia. Tem momentos na caminhada que a nossa fé, ela é abalada. E precisamos de irmãos para orar por nós. Tem momento que é difícil orar. É difícil olhar e trazer um perdão. É difícil, em algumas situações, crer que há esperança. A nossa fé oscila, e é nesse momento que nós não devemos nos afastar do corpo de Cristo. É nesse momento que nós precisamos desta unidade, do corpo unido. Veja, os discípulos estavam reunidos com Jesus, eles não estavam dispersos, esperando para ouvir o que o mestre ia falar, mediante a situação que estava posta. E aguardaram pacientemente aquilo que ele há de fazer. Nossa mente é tomada de medo quando nós nos afastamos. Pensamentos negativos começam a rondar. Você começa a não dormir direito. Você começa a viver alguns dramas que você nunca viveu. Crises de pânico, ansiedade toma conta do teu coração.
você entra em desespero, logo você está aniquilado. Precisa do apoio dos irmãos. Querido, se você em algum momento da sua vida estiver passando por um momento sombrio, um momento de desesperança, um momento em que parece que nada faz sentido, não se afaste da igreja. Não se afaste da igreja. Ligue para o irmão. Ligue para o irmão. Se você é da nossa comunidade e ainda não faz parte da conexão, fica aqui já a oportunidade. Eu não ia perder essa para fazer esse merchan. Vá procurar uma conexão. Para você ter a oportunidade de ter alguém caminhando ao seu lado. Porque tem dia que é difícil sair da cama. E aí tem sempre alguém para lembrar-nos desta esperança. No verso 4, Jesus expressa uma ordem aos discípulos. Ele diz: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então tem duas coisas aqui que nos tempos de hoje eu tenho de alguma forma entendido que existe uma grande dificuldade na modernidade agora, que é se manter unido, que é esperar e ouvir. Temos dificuldade com essas questões. Nós queremos fazer as coisas. Nós, como eu disse anteriormente, nós somos imediatistas. Em algumas questões nós não estamos inclusive preocupados com as consequências. O problema é que elas vêm. O problema é que elas vêm. E às vezes você começa a conversar e fala assim: poxa, se você tivesse apenas esperado, não estaria colhendo as consequências de um erro, de algo que não foi pensado, de algo que você não compartilhou com o irmão, de algo que talvez você não orou a respeito, confiou somente na força do seu braço, e agora essa situação vai fazendo com que você perca a esperança. Cuidado. A comunidade cristã primitiva, como um grupo unido que compartilhava tudo em comum. Você pega o livro de Atos 2 para frente e você vê esse relato lindo, que eles tinham tudo em comum, compartilhavam o pão, sentavam à mesa, coisa linda, um ajudando o outro. Ao enfrentar tribulações, encontrar esperança na comunhão com outros crentes, vivificará sua alma. Compartilhar experiências, orar juntos e oferecer apoio mútuo, certamente trará conforto e esperança em tempos difíceis. Não perca a esperança, reacenda a esperança que há dentro de você. Segundo ponto, como reacender a esperança em meio às constantes tribulações? Crendo em suas promessas, se revestindo de poder e falando para todos que o Rei está voltando. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. O foco daquilo que o Senhor quer de nós, que nós venhamos a propagar o Evangelho. Verso 8 e 9 diz o seguinte: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu os olhos. Esse ponto está a declaração temática de todo o livro de Atos. A promessa do dynamis, do grego poder, que tem o sentido de energia constante. Não é algo, o Espírito Santo, essa força, esse poder que agora habita em nós, não é algo momentâneo, não é algo que oscila, é algo constante.
É algo constante que nos impulsiona, que nos faz com que nós façamos aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, que é pregar o Evangelho a toda criatura até os confins da terra. Falamos, nos movemos por conta da graça divina e o Espírito Santo que nos reveste para poder falar, para poder pregar essa mensagem. E Ele faz o convencimento daqueles corações. Se você pegar todo o livro de Atos, o que o Espírito Santo fez foi magnífico. Conversões representativas de multidões, de pessoas importantes, tudo isso para a glória dele. O início da igreja estava se formando, crescendo com força, a perseguição também estava vindo com força, e os discípulos não estavam amedrontados diante da perseguição, porque eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo, para anunciar o Evangelho até os confins da terra. É isso que nos motiva, que nos impulsiona, que nos capacita a fazer o que fazemos, a ter a alegria em nossos olhos, em nosso coração, em meio às tribulações. Não perdemos a esperança, porque a nossa esperança está em Cristo Jesus. Nós elevamos os nossos olhos aos montes e logo essa esperança reacende. Levantamos como se fosse das cinzas, a saber que Jesus está conosco, o Emanuel, para nos fazer caminhar, nos levando a lugares aonde nós sequer pensaríamos que iríamos chegar. E chegamos graças a Ele, por Ele e para Ele. Revestidos do poder, buscando do poder, cada vez mais. Poder esse não para nos engrandecer, mas para que nós possamos fazer o reino avançar e propagar as boas novas. Deixa eu passar aqui que o meu tempo... Toda vez que repetimos algo com frequência e insistência, nós fazemos um reforço na nossa mente de uma crença. Isso é importante, esse dado é importante. Por isso a importância de escrever. Por isso a importância de ensinar. Porque nós reforçamos algo que nós cremos. O mesmo Espírito que habitava nos discípulos, os capacitando a expandir com o Evangelho, a realizar os milagres, habita naqueles que também creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador. A promessa da volta de Cristo, ela é a âncora da nossa esperança. A todo momento que você, porventura, se encontrar perdido, se encontrar sem direção, se encontrar abatido, com a alma inquieta, lembre-se que Jesus está ao teu lado e que tudo isto passará. Busque pontos de apoio, busque em Cristo essa âncora que vai reavivar esta esperança. Assim como os discípulos viram Jesus subir aos céus, também nós sabemos que Ele voltará. Não tenho dúvida de que no devido tempo Ele voltará com poder e glória, conforme prometeu. Essa promessa não é apenas uma esperança vaga. A esperança da volta de Cristo, ela é uma certeza fundada na fidelidade de Deus, na fidelidade da tua palavra. Se Ele prometeu que Ele vai voltar, Ele voltará, igreja. Não tenha dúvida disso. Não questione o tempo, a época, se está demorando. Deus tem um propósito em todas as coisas. As coisas vão acontecer da forma como Ele planejou, da forma como Ele projetou, desde o princípio. Aquiete-se, aquiete o teu coração. Busque reacender essa esperança para continuar mais um dia. Só mais um dia, só por hoje.
Que tal um convite aqui, descansarmos um pouco a visão futura, desencadeando um processo de ansiedade em nosso coração e contemplarmos mais a beleza do hoje? Que tal aproveitar a oportunidade de hoje para abraçar mais, para dialogar mais, para investir tempo com alguém que talvez você nunca viu na vida, para pregar, para falar de Jesus, para testemunhar da verdade do reino? Que tal? Que tal apreciar com moderação aquele caminho que você sempre faz para o seu trabalho, mas que você nunca deu a devida atenção para as coisas que estão sendo construídas e desconstruídas ao redor? Que tal buscar movimentos diferentes em função do reino? Que tal? Que tal começar um grupo de oração? Que tal fazer uma lista com pessoas específicas a qual Deus colocar no teu coração para que você ore? Que tal começarmos a partir de hoje movimentos em direção ao próximo, propositivos de conversão? A propósito, não desista dos seus alvos de oração. Não desista. Talvez você tenha lá um livrinho como eu tenho, e aí você começa a folhear e fala assim: poxa, mas até quando? Não compete a nós o tempo e a época. Lembre-se do texto. Apenas ore. Apenas persevere, continue. Não permita que a desesperança tome conta do teu coração e faça. A espera pela volta de Cristo deve nos motivar a vivermos de maneira piedosa e comprometida com o propósito de Deus. Esse precisa ser o nosso compromisso. O nosso compromisso precisa ser com a palavra. O nosso compromisso precisa ser de pregar para mais um. Coloque no seu radar. Coloque no seu radar. Eu preciso hoje alcançar mais um com a mensagem do reino. Hoje nós temos diversas formas de comunicar o evangelho. As redes sociais estão aí. Utilizem ela em função do reino. Livros, cartas, e-mails, panfletos. Não descarte nenhuma oportunidade. Pregue o evangelho em tempo, em fora de tempo. Faça aquilo que o Senhor comissionou a cada um de nós a fazer. E lembrando que nós ainda estamos em tempo em que nós possamos fazer isso com total liberdade. Ainda estamos vivendo esse tempo. Em momentos de tribulação e escuridão, reforçar essa imagem de Jesus descendo do céu com poder, força e glória para instaurar seu reino eterno. Um reino onde estaremos para sempre em sua presença. Um reino onde não haverá choro. Um reino onde não haverá mais dor, não haverá mais aflição. Traz alívio ao nosso coração e nos fortalece a perseverar, aguardando ansiosamente por aquilo que nos foi prometido e garantido pelo seu sangue na cruz do Calvário. E eu caminho para o último ponto. Como reacender a esperança em meio às constantes tribulações, focando na missão e no propósito. Verso 10 e 11 diz assim: E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Ao se concentrar no propósito maior da fé cristã, em vez de apenas nas nossas dificuldades pessoais, nós reacendemos a esperança. Nós somos tendenciosos a, quando
nos encontramos em situações difíceis, olharmos para o alto. Nós temos dificuldade de, a primeiro momento, buscar quem pode resolver a situação, que é Jesus. Nós investimos, gastamos toda a nossa força com aquilo que está ao nosso redor, com a força do nosso braço, procuramos profissionais, fazemos tudo o que está ao nosso alcance. E aí, quando tudo acaba, nós nos lembramos que precisamos consultar ao Senhor. Não perca isso de vista, porque essas coisas vão minando a nossa fé. A toda situação, a todo momento, se concentre no propósito, se concentre naquilo que Deus chamou para fazer. Nem sempre as coisas serão do nosso jeito, nem sempre as coisas sairão da forma como nós planejamos e projetamos, mas escute o que eu vou falar para você: não desista, não perca a esperança, recomece. Encontrar significado na missão de compartilhar o amor de Cristo e fazer discípulos traz renovação da nossa esperança, mesmo diante das tribulações diárias. E para concluir, a nossa esperança ela está fundamentada na crença da garantia da nossa salvação, na promessa da vida eterna e na confiança da providência divina. É nisso que precisa estar alicerçado a nossa esperança. Não nas coisas efêmeras, ainda que durante esse tempo nós desfrutaremos da bondade de Deus em nossos dias. Eu sei que se abrisse aqui, teria inúmeros comentários e testemunhos de quanto o nosso Deus tem sido generoso, bondoso e longânimo conosco. Teríamos também muitas histórias a qual não teve um belo desfecho, mas ainda assim nós não permitimos minar essa nossa esperança. Para alguns, essa época do ano é época pesada, complexa, percas, luto, melancolia. A época que algumas pessoas preferem se afastar. Eu digo para você nessa noite, se você está me ouvindo, não se afaste do corpo de Cristo. Procure alguém para conversar. Procure alguém para orar por você. Procure alguém para alimentar o teu coração com palavras de esperança, com estas verdades, as verdades do reino, com estas promessas essas que se cumprirão, não com as promessas falidas do homem caído, promessas egocêntricas, não, promessas de coisas eternas. É a convicção de que, apesar das dificuldades, apesar das dores, apesar das percas, apesar das inúmeras situações que fizeram com que você chore, existe um propósito maior e um futuro de redenção para os que estão em Cristo Jesus. Meus queridos, a mensagem de Atos capítulo 1, de 6 a 11, nos lembra que a nossa esperança não está em circunstâncias passageiras, mas sim na promessa e no propósito eterno de Deus. Que nós, nesta noite, durante esta semana, possamos reacender essa esperança em nossos corações, confiando sempre, e não perdendo nenhum momento de vista da sua soberania divina, aguardando com muita alegria a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que essa esperança nos fortaleça enquanto vivemos nossa missão neste mundo. Eu quero orar por você. Eu convido você a fechar os teus olhos.
Convido você, se você estiver com um parente próximo, que você se junte aí, bem pertinho mesmo. Porque vocês que são família, vocês sabem exatamente o que acontece quando a noite vem. Vocês e Deus sabem as lutas que têm atravessado durante todo este tempo. Quantas coisas têm aguardado do Senhor. Quantas portas à espera por um milagre, a cura de uma enfermidade. Seus joelhos vacilantes todas as madrugadas, suplicando, pedindo por graça, por misericórdia, para que de alguma forma, em alguns casos, situações críticas, clamando até Maranata. Mas que o Espírito Santo do Senhor nesta noite visite de uma maneira especial o teu coração, trazendo a paz que excede todo entendimento, fazendo com que você persevere, com que reanime as tuas forças, para que você não encare que o fim está acabando, porque esse ano está acabando, mas logo o outro vem. E que você não perca a esperança das promessas que o Senhor fez ao teu coração, à tua família. Que você se apegue firme nessa viva esperança de que o Senhor Jesus é contigo. Pai querido, nós estamos aqui, nós de mãos vazias, nós nos mostramos a Ti porque nós não temos nada para lhe oferecer, mas um coração quebrantado, sincero e grato a Deus é o que nós damos a Ti. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por confiar a nós uma missão tão importante que é falar do Teu retorno, falar da Tua graça, falar, ó Deus, que em Ti encontramos salvação e alívio e cura para as nossas almas. Nos ajude nas nossas inúmeras fraquezas e nos conforte, ó Deus, nas nossas dores. Que nós possamos, Senhor, a todo tempo nos revestir de todo poder, de toda autoridade que nos foi dada no céu, para pregar a Tua palavra a toda criatura. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado por estar constantemente conosco, reavivando as nossas forças e reacendendo a nossa esperança. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.